Fala pessoal, tranquilo? Eu vou explicar aqui por que que eu acredito, tá, que o aluguel de alguns carros vai subir, né, vai mudar de valor a partir de 2024 ou até antes, né? Basicamente todo mundo que é motorista já sabe, né? Já tem bastante gente falando sobre isso, que a Uber alterou a lista de carros ali de Black, Comfort, né, retirando alguns modelos, colocando outros, subindo alguns carros, descendo outros de categoria, tá? Só um aviso antes de eu colocar aqui as minhas considerações ou os meus pensamentos, é que tudo isso que eu vou falar aqui é uma coisa que eu imagino, tá? Que possa estar acontecendo e que possa acontecer. Não tem aqui nenhuma informação sobre essas empresas, ok? Então é apenas algo aqui que eu tô propondo um pensamento e criando uma história, uma imaginação em torno disso, ok? Então, o que que eu imagino, né? As empresas estão lá, especialmente as locadoras, pensando em como ganhar mais dinheiro porque eles ganham muito pouco, né? Não basta eles ganharem com o aluguel dos carros, eles também ganham muito vendendo carros seminovos por um preço muito maior do que compraram, né? Então, o que que eu imagino? O que que pode acontecer? Tem alguém sentado lá numa cadeira pensando como que eu vou faturar mais, e isso precisa acontecer de uma forma que eu amarre tudo muito bem, fique tudo muito bem ensaiadinho, para que as pessoas que são obrigadas a alugar nossos carros não tenham escapatória. Aí, nesse momento, entra numa porta a Uber, entra na outra porta a 99, então as locadoras a Uber e a 99 se sentam à mesa e começam a debater sobre ideias de como fazer para que todas consigam faturar mais, né? E fazer mais ainda os motoristas de bobo, né? Então o que que acontece? A locadora pergunta, e pode ser nesse caso qualquer locadora, né? Mas especialmente aquela verdinha que tem bastante poder. A locadora pergunta para os aplicativos como que a gente pode se juntar para faturar mais. Aí, dentre várias ideias, surge a ideia do lado da Uber de fazer uma mudança na tabela dos veículos, né? Qual que aceita Comfort, qual que não aceita, qual que é Black, qual que não é. A 99 acha a ideia maravilhosa e a locadora acha a ideia ainda mais maravilhosa, né? Então começam ali a bolar as estratégias. A primeira a se pronunciar é a 99, dizendo que vai ter um aumento de 40% nas taxas do Comfort, né? Não sei como é a realidade de todo mundo, né, de outras cidades, mas aqui em Porto Alegre, pelo que eu vejo, embora eu rode no Pop, tá? Já tive carro do Comfort há muito tempo atrás e sempre tocou muito pouco. E pelo que eu vejo de relatos de outros motoristas, o Comfort toca muito pouco. Então, basicamente, esse reajuste, ele vai ter um impacto quase nulo aqui nos ganhos de motoristas, né? Basicamente vai servir para quê? Aqueles motoristas que não fazem muito cálculo ali, que não planilham as coisas, que pensam, vou trocar de carro, vou pegar um carro melhor para que eu me enquadre no Comfort, já que eu vou ganhar 40% a mais. E sendo que na realidade não tem demanda para isso, tá? Então é mais uma questão de conseguir iludir algumas pessoas e fazer as pessoas trocarem de carro. Um dia depois da Pop anunciar isso, a Uber vai lá e muda toda a tabela, né? E aí eu não vou me ater aqui a falar todos os carros que mudaram e tal, vou pegar alguns exemplos específicos, tá? E dentro desses exemplos específicos tem um carro que talvez seja o carro mais alugado, ou pelo menos é um dos mais alugados aqui, que é o Argo, tá? Que eu vou trazer aqui para a gente estudar. O Argo é um carro que é econômico, é relativamente confortável, é um carrinho bom de manter, é um carro muito alugado por conta disso, né? As pessoas gostam de andar nele, só que ele é um carro compacto, né? Ele sempre foi da categoria X e Pop. E agora a Uber, não sei por que cargas d'água, na verdade a gente sabe, resolveu subir ele para a categoria Comfort, né? Juntamente com o Sandero, que é outro carro hatch. E a gente fica pensando ali na justificativa, eles disseram que falaram com as pessoas, com os usuários, que isso vem de feedback dos passageiros, que alguns passageiros reclamam de determinados modelos, e que também é por conta do espaço.
Se é por conta do espaço, não faz nenhum sentido, por exemplo, o Cobalt sair do Comfort, ou o Joy Plus, né? O antigo Prisma lá, saírem do Comfort para entrar o Argo e o Sandero, porque esses dois carros são muito maiores do que o Argo e o Sandero, né? Então não faz sentido algum. Eu não consigo imaginar alguém que vá se ver mais confortável dentro de um Argo do que dentro de um Cobalt, não faz sentido, né? E não tem nenhum problema com o Argo, como eu falei, é um carro muito bom, né? Muito bom de rodar no aplicativo, tanto que tem muita gente rodando. A questão é que ele é um carro compacto, ele não tem porta-mala, né? E um Cobalt é um carro, além de ter muito espaço interno, tem um amplo porta-mala. Então, para quem roda no gás, por exemplo, né, no GNV, tu coloca o cilindro e ainda tem um porta-mala com tamanho considerável, né? E para quem roda na gasolina, então, o porta-mala é gigantesco, né? Então eu fico aqui com dúvida se realmente foi pensado no espaço e na opinião dos passageiros ou se foi algo pensado para que possa se subir o aluguel desses modelos, especialmente dos hatches ali, né, do Argo e do Sandero, porque agora eles entram na categoria Comfort, né? Sendo que se o Argo é um dos mais alugados e aumentar o valor dele, então a locadora vai faturar mais, né? Por óbvio, é o que a gente consegue chegar de conclusão. E tem outro modelo, que esse eu não estou falando especificamente, porque não está muito claro no comunicado da Uber ali se ele vai entrar o modelo hatch também, ou só o sedã e a versão fora de estrada dele, que é o HB20, né? Na listagem ali que a Uber passou, aparece ali HB20S, que é o sedã, e HB20X, que é aquele HB20 hatch, né, que ganha os plásticos ali para se tornar off-road, né? Então, ele é o mesmo carro do hatch, não muda absolutamente nada, né? Só que ele tem plásticos por fora que tornam ele mais, com um apelo visual mais bonitinho ali, enfim. E algum acabamento interno. Mas questão de espaço interno, isso não muda nada. Então, se o HB20 entrar nesse cálculo também, né, de ele virar Comfort, é mais um dos carros que é campeão de locação e que possivelmente vai aumentar de valor. Porque se ele está numa categoria acima, a locadora não vai alugar ele pelo valor do carro que é da categoria X, vai alugar ele como um carro de categoria Comfort, que é o que acontece hoje. Quando a gente vai alugar o carro, existem os subcompactos, Mob Kwid Uno, por exemplo, né? Eu rodo no Uno, como eu já mostrei no vídeo anterior. Depois tem a categoria dos carros que são do X, né? Que é o Argo, hoje, né? O Argo, Sandero, HB20, o Onix Hatch e mais algum modelo que eu possa estar esquecendo, né? E aí depois, pagando um pouco mais caro, tem os carros sedã. Daí tem o Cronos, tem o Joy, né? O Prisma Joy estava nesse bolo também, agora vai sair, só vai continuar no Rio de Janeiro. Tem o Onix Plus e mais alguns modelos sedãs ali. Tinha o próprio Cobalt, né? Que se encaixava aí. Então, me parece que toda essa manobra, né? E aqui, como eu falei, reitero, isso é única e exclusivamente especulação minha, tá? Não tenho informação alguma de locadores e não estou acusando ninguém de estar fazendo isso. Porém, a gente consegue imaginar que isso aconteça, né? Parece muito uma manobra para poder subir os preços dos aluguéis, que já estão absurdos, né? Já é muito caro tu ter um carro alugado. E também fazer com que o pessoal troque de carro no desespero. Então, por exemplo, alguém que tinha um Voyage, que é um carro barato de manter, baixo custo de consumo, né? Para quem tem um Voyage 1.0 e até 1.6 ali é viável de rodar. E fazia um Comfort tranquilamente, porque o carro tem um bom porta-mala, espaço interno ok. Agora vai ficar ali se batendo, apavorado, pensando em trocar de carro para poder voltar a correr no Comfort, porque senão vai ficar sem corrida, né? Eu sei que tem muitos motoristas que pensam assim. Então, essa manobra, ela é muito, como que eu vou, qual o termo correto? É muito conveniente, né, para as locadoras e para os aplicativos, né? Causa ali uma correria, um desespero, e nisso a locadora pega esses modelos que são dos mais alugados e vai aumentar o preço porque eles trocaram de categoria, né? Então é bastante estranho esse movimento, né? Faz pouco sentido. Curiosamente, alguns carros que caíram de categoria, como o K, né, por exemplo, o sedã, que não faz mais Comfort, o Focus, que saiu do Black e não faz nem Comfort mais, são carros que não são mais fabricados, né? Curioso. Então, a locadora, né, se eles não são mais fabricados, não vai conseguir renovar
a frota desses modelos, né? Ela vai ter que trocar de modelo. Que coincidência, né? É uma coincidência muito grande isso acontecer. Porque a gente sabe que de tempos em tempos, ali praticamente a cada ano, as locadoras renovam a frota. E se ela não vai ter como renovar a frota do K e do Focus, por exemplo, que não são mais fabricados aqui, então ela precisa achar um jeito de faturar com outros modelos, né? Um carro que era muito alugado também por questão de conforto, mas que só pegava Comfort era o C4 Cactus. E agora ele entra no Black. Então, possivelmente o aluguel do C4 Cactus vai subir também, né? Então, é de se pensar, né? É de se pensar nessas estratégias. E uma coisa que eu falei no meu vídeo de dicas lá é de se organizar, a gente precisa se organizar o quanto antes para não depender apenas, única e exclusivamente da Uber, né? Ou de qualquer outro aplicativo. Porque sempre vai ter esse tipo de movimento onde a plataforma visa o lucro dela ou das suas parceiras, nesse caso a locadora. Nunca vai ser em prol do motorista. E se engana o passageiro se pensa que é tudo em prol dele também, tá? Tanto é que a Uber explora, às vezes, os passageiros ali com corridas caríssimas e repassa menos da metade para os motoristas, né? Então, se ela, nesse caso, ela poderia estar cobrando menos do passageiro. Então, é tudo única e exclusivamente visando o seu próprio lucro. E o que eu quero com esse vídeo aqui, o objetivo, é só causar uma reflexão, né? Como eu falei, eu não estou acusando as empresas de estarem fazendo isso. Eu estou apenas aqui imaginando que isso possa acontecer, né? Porque são movimentos muito sincronizados, né, das empresas e o que é uma coincidência muito grande, tá? Então, fica aí a reflexão, né? O meu nome é Luan, para quem ainda não me conhece. Se tu concorda ou discorda é, das minhas colocações, dos meus pensamentos aqui, fique à vontade para comentar, para curtir ou para não curtir, não tem problema algum. E considera, né, te inscrever no canal para receber aí mais atualizações conforme foram aparecendo notícias, né, ou especulações sobre os aplicativos ou assuntos gerais que possam interferir aqui no nosso trabalho, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.